Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos estar aqui falando sobre a farsa da Arca da Aliança, mentira da Arca da Aliança. Hoje vim trazer para vocês aqui, uma série que eu estou fazendo aí a respeito dessa questão do que envolve ali o Êxodo, sobre a existência de Moisés e se realmente Moisés foi um personagem que existiu, se a escrita do texto ali de Moisés, o Pentateuco, se foi escrito por ele. Já tem vídeos aí no meu canal que se chama Moisés existiu ou não. Você pode pesquisar aí no meu canal para você saber. Eu estou fazendo uma série, fiz sobre o bezerro de ouro, que também já saiu e vocês podem pesquisar no meu canal. E hoje vim fazer sobre a Arca da Aliança. Antes de nós iniciarmos, gostaria de pedir você, deixa aquele like aí para fortalecer o nosso trabalho e se inscreva aqui no nosso canal. Ativa aí o sininho, rapidinho vai aí, se inscreve, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades, tá bom? Segue-se aqui o nosso esboço, tá? A farsa da arca. O que acontece? Êxodo 25, 10 ou 21 vai dizer o seguinte: também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio, e será o seu comprimento de 1 côvado e meio, a largura e de 1 côvado e meio de altura. E por aí se vai. Aqui nós temos o texto que fala justamente das especificações da arca, né? Que ela teria que ser de madeira, coberta de ouro, teria que se ter ali as argolas para colocar as artes, para carregá-la e colocar ali, no caso, os querubins em cima desta arca. Aí nós temos uma problemática aqui que é o seguinte: o que tinha dentro da arca? Olha o que acontece. Hebreus 9:4 vai dizer assim, ó, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná, bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Então, o livro de Hebreus vai trazer que tem o maná, o bordão de Arão florescido e mais as tábuas da aliança de pedra dentro da arca. Só que quando você chega em Êxodo e Reis, eles vão discordar justamente desse autor de Hebreus. Por quê? Êxodo vai falar assim, ó, e porás na arca o testemunho que eu te darei. Então, ou seja, em Êxodo, a ordem que foi dada por Deus é que somente o testemunho seria colocado lá dentro da arca. E quando você chega em Reis, vai falar o seguinte: nada havia na arca senão as 2 tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Aí vem a seguinte perguntinha: afinal de contas, o que estava dentro da arca? O maná, bordão de Arão que floresceu e as tábuas? Apenas o testemunho ou apenas as tábuas de pedra? O que estava dentro da arca? Ou seja, o testemunho, as tábuas de pedra ou as tábuas, o maná e o bordão? Nesse dia que o autor de Hebreus escreveu, será que os autores de Êxodo e Reis estão equivocados? Será que nesse dia a inspiração divina ela deixou ali de acontecer nos autores do Antigo Testamento de Êxodo e Reis, ou no autor de Hebreus, que fez com que ele interpolasse ou espiritualizasse alguma coisa na qual os autores de Êxodo e Reis não tiveram ali acesso a essa informação? Será? Onde está aí agora a inspiração divina? Como que fica a inspiração e agora? Porque, afinal de contas, ou seja, não há como fugir de tamanha contradição. Como os autores do Antigo Testamento iriam esquecer dos elementos citados pelo autor de Hebreus? Ou seja, como que eles iriam esquecer? O autor de Hebreus cita que, além das tábuas de pedra, tinha o bordão e tinha o maná lá dentro. E aí, como que fica agora, senhoras e senhores? Como sair desta problemática? A Arca da Aliança ou um plágio? E nós temos aqui a descrição aí, quem adquiriu o material. Você pode entrar em contato comigo, o contato está na descrição do vídeo, você pode entrar em contato e adquirir esse material aqui da maneira que está. Então, ou seja, nós temos aqui uma arca. O que acontece? A estátua de Anubis em forma de chacal está presa à tampa deslizante do baú de madeira dourado, que serve de base para a estátua e como baú contendo amuletos e peitorais. Anubis é um deus funerário venerado junto com Osíris como protetor da tumba e da múmia. Ele também orienta o falecido na vida após a morte. Olha só para você ver. Essa imagem aqui, ela foi extraída de um lugar lá do museu, tá? As referências estão todas aí. Se você adquirir o material, você vai ter este material aqui da forma que ele está. Uma estátua foi encontrada na entrada da sala do tesouro, com o nariz voltado para a câmara funerária, provavelmente para sua
para que sua aparência ameaçadora assustasse os intrusos. Quando foi encontrado, foi embrulhado em um pano de linho datado do 7º ano do reinado de Akhenaton, com apenas a cabeça esquerda descoberta. A estátua é feita de madeira de estuque e resina. O interior das orelhas ao redor do pescoço, o perfil dos olhos e das sobrancelhas são feitos em ouro. Os olhos são calcite obsidiana e as unhas prateadas, tá? As referências estão aí, vocês podem pesquisar. Aí vem a questão, qual a diferença entre elas? Não seria uma cópia barata a Arca da Aliança que a Bíblia registra? Porque a única mudança seria os querubins no lugar do chacal representando Anubis. Aí nós temos aqui, ó, olha só para vocês verem. Enquanto na Arca da Aliança Bíblica tem os 2 querubins, ou seja, os 2 anjos ali em cima dela, na Arca ali de Anubis, ou seja, estaria ali um chacal representando ali justamente a figura de Anubis, tá? Que era um deus ali do submundo. Ou seja, você veja que é da mesma forma, os mesmos materiais, você veja que tem a mesma questão das argolas para se carregar, você veja que aí, e lembrando que essa questão dessa arca egípcia aqui, anterior, tá? Aos questão dos escritos aí que as pessoas alegam como divinos, que é a composição da Torá, como muitas pessoas pegam aí, ou Pentateuco, né, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, só veio acontecer a compilação desses livros, ou seja, a junção de todos esses livros aí do Antigo Testamento, a composição na época ali do 2º templo, tá? E muitos colocam que é posterior a isso ainda. Então, ou seja, nessa época que estava aí essa Arca de Anubis, nem a Arca da Aliança ainda era existente, tá? Então isso é só uma pequena informação para os religiosos aí. A falsa descoberta da arca. Olha aqui para vocês verem essas fotos aqui. Alguns fazem justamente até uma ilustração aí dessa questão. Ron White era um ex-enfermeiro que se tornou arqueólogo amador e alegava ter encontrado a Arca da Aliança, além de inúmeros outros objetos e locais bíblicos. Muitos cristãos usam ou usaram os supostos achados como tentativa de validar a Bíblia. Porém, os especialistas dizem o contrário sobre esses supostos achados. Então, o que acontece? Os camaradas pegaram aí, supostamente, vocês podem pesquisar na internet, você vai ver a história por detrás dessa questão desse achado dessa arca. O camarada não teve uma foto nítida para poder comprovar nada, só teve essa foto ofuscada. E ali parece que o camarada teve uma inspiração, uma visão divina de que ele não poderia divulgar estes achados. Interessante isso, né? Quando os outros arqueólogos profissionais eles encontram alguma coisa, eles divulgam, né? Enquanto um camarada que é um arqueólogo amador, ele vai lá e não pode divulgar porque a inspiração divina, ou seja, o Espírito Santo, proibiu ele de divulgar aí a Arca da Aliança, que seria aí o maior achado da história, né? Interessante isso, né? Mas vamos lá. Embora possuísse licença da IAA, que é a Autoridade de Antiguidade de Israel, para escavar na tumba do jardim em Jerusalém, as descobertas de Ron White não obtiveram credibilidade entre os arqueólogos profissionais e estudiosos bíblicos. A Associação da Tumba do Jardim de Jerusalém, em uma carta que emitem para os visitantes, afirmou o seguinte: o Concílio da Associação da Tumba do Jardim, ou seja, Londres, nega enfaticamente as afirmações do Sr. White a respeito de ter descoberto a Arca do Pacto original ou qualquer outro artefato bíblico dentro dos limites da área conhecida como a Tumba do Jardim em Jerusalém. Ainda que em numerosas ocasiões se tenha permitido ao Sr. White escavar dentro deste jardim privado, a última das quais foi no verão de 1991, o pessoal da associação observou seus progressos e entrou em seu poço de escavação. Até onde temos conhecimento, nunca foi descoberto nada que permitia apoiar suas afirmações, nem vimos nenhuma evidência de artefatos bíblicos ou tesouros do tempo. Então, quem está dizendo isso são as próprias autoridades em questões arqueológicas ali, antiguidades ali dentro de Israel, tá? Esta carta da Associação da Tumba do Jardim pode ser até compreensível, pois Ron White não trouxe a público a Arca da Aliança, nem mesmo mostrou a eles, pois, segundo ele, Deus o proibiu, ou seja, o Espírito Santo proibiu, né? É interessante isso. A alegação de que a Arca da Aliança está na tumba do jardim não é nova. O próprio general Gordon, que descobriu o verdadeiro Gólgota e a tumba do jardim em 1882, já dizia que a Arca da Aliança estava ali.
Porém, esta informação só veio a público em 2012, quando a Associação da Turma do Jardim publicou Cartas de Gordon, tá? E tem as referências bibliográficas da onde eu extraí esses materiais, tá? O que vemos ao longo dos anos são aqueles que alegam ser cristãos envolvidos cada vez mais em fraudes e enganos, e tudo isso para tentar supostamente provar a sua fé. Então, exatamente o que acontece aí. Os camaradas pegam ali supostos achados, que não são achados coisíssima nenhuma. Ali o camarada foi proibido de divulgar esse achado, né, por inspiração divina. E aí os camaradas na internet pegam e divulgam a mensagem como se fosse um achado, e na verdade não é achado coisíssima nenhuma. Nós vemos aí que é um plágio de algo já existente bem antes da escrita do texto bíblico, tá? Fica esse vídeo para vocês tirarem as próprias conclusões. Eu agradeço a todos por terem ficado comigo aqui até o final. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal, ativando o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, muito sucesso e até a nossa próxima oportunidade.